A família reunida geralmente é motivo de alegria, de comemoração, um momento para a gente interagir, para trocar experiências, nos sentirmos amados, protegidos, nos sentirmos bem. Mas infelizmente nem sempre é assim. Problemas de comunicação, sentimentos de abandono, falta de amor, brigas, são questões que muitas vezes tornam o ambiente familiar estressante e desagradável, ou seja, um lugar que deveria ser um ambiente de extremo prazer, de acolhimento, de aconchego, acaba se tornando um ambiente ruim para ficar. Mas, felizmente, a aromaterapia pode nos ajudar nesse quesito. Existem óleos que podemos utilizar para melhorar essas questões e promover um ambiente familiar mais harmonioso, acolhedor e mais comunicativo. Se o seu caso, se o seu ambiente familiar está estressante, está tendo muita briga, está faltando essa interação, essa comunicação, então esse vídeo é para você. Então senta aí no sofá, se acomoda e vem ver o que a aromaterapia tem para poder te ajudar. Roda a vinheta, produção! Olá pessoal, bem-vindo ao canal Óleo de Saúde, um canal que foi criado para levar até você informações simples, práticas e relevantes sobre esse maravilhoso mundo dos óleos essenciais. Seja muito bem-vindo se está chegando agora, se ainda não é inscrito, clica nesse botão se inscrever aí embaixo, é rapidinho, não custa nada e você ainda ajuda o canal a levar o conhecimento da aromaterapia para cada vez mais pessoas, ok? E não deixe de dar o seu like no final se você gostar desse vídeo, também dá uma força grande aqui pra gente. Bom, então vamos lá. Como que a gente pode melhorar o ambiente familiar? Como que a aromaterapia pode ajudar nessa melhora, nessa criar esse ambiente que ele se torne mais harmonioso, um lugar melhor para se viver? Um dos grandes problemas, geralmente, que causam conflitos no ambiente familiar é a falta de comunicação. Hoje em dia, principalmente dentro de casa, embora às vezes as pessoas estejam na mesma casa, às vezes no mesmo cômodo, mas estamos muito afastados. Cada um no seu celular, cada um falando menos um com o outro, um é no videogame, absortos nas nossas tarefas em casa. Então hoje praticamente as pessoas não conversam em casa. Pais e filhos não compartilham mais, adolescentes não se sentem à vontade de falar com os pais, têm dificuldade ou muitas vezes não querem se comunicar com as pessoas ao redor, mães com filhos, marido, mulher, cônjuge, também às vezes tem muita dificuldade nesse quesito de comunicação. Mas aí o que a gente pode fazer? A gente pode lançar mão dos óleos cítricos. Os óleos cítricos eles são uma excelente opção para melhorar tanto a comunicação quanto a socialização. A gente pode utilizar bergamota, laranja doce, tangerina, mandarinas, toranjas, ou seja, todos os óleos cítricos que eles trazem leveza, criatividade, trazem um bom humor, alivia o estresse do nosso dia a dia, aquela irritabilidade, ajuda a favorecer as nossas ideias e como a gente está com bom humor, bem-estar causado por esse óleo, favorece a vontade de interagir com o outro de uma maneira mais descontraída, de uma maneira mais leve. Como esses óleos ajudam a diminuir o desânimo, proporciona uma vontade maior de aproveitar a vida, com menos resistência, com menos dificuldade. Então tudo isso, todo esse alívio, esse bem-estar, essa mudança de humor que os óleos cítricos trazem, isso favorece o processo de comunicação, favorece melhorar a troca entre os indivíduos. E a gente pode utilizar os cítricos de forma inalatória ou também de forma tópica. Um local muito interessante para se utilizar de forma tópica é aqui na região da garganta, porque aqui a gente tem o chakra laríngeo. O chakra laríngeo é um ponto energético do nosso organismo responsável pela nossa comunicação, pela nossa capacidade de expressão, pela nossa fala. Quem nunca teve aquela sensação de estar com a garganta entalada, de que queria falar, mas não conseguia, a sensação de engolir sapo, de estar sem palavras para se expressar? Então, o uso aromático, ou seja, inalatório, juntamente com o uso tópico na região da garganta, dos óleos cítricos, é uma excelente ferramenta para a gente melhorar o processo de comunicação. Mas cuidado porque alguns cítricos eles são fotossensíveis, ou seja, se você passar o óleo e se expor à luz solar diretamente, pode provocar uma mancha, uma irritação, uma queimadura na região da pele. Então, muito cuidado se você for optar por essa via tópica, não se
expor ao sol, tá? Por pelo menos 12 horas, tá? E lembrando de sempre utilizar de forma diluída em uma base carreadora, seja um óleo vegetal, um creme neutro ou alguma outra base adequada para diluição de óleos essenciais. Passando adiante, uma outra questão muito importante para um ambiente familiar mais tranquilo, mais harmonioso, é o sentimento de amorosidade, de empatia, de valorização. Esses sentimentos permitem que a gente tenha relações mais amorosas, mais respeitosas e cuidadosas com o outro. Muitos de nós carregam traumas de abandono, traumas de rejeição que sofremos, problemas com autoimagem. Tem pessoas que sequer conheceram o que é amar, o que é sentir amado, tiveram vidas muito difíceis, histórias de vida muito complicadas. Então, dessa forma, muitas vezes essas pessoas não conseguem sequer expressar esse amor nas suas relações pessoais. E acabam tornando um ambiente cheio de briga, um ambiente tenso, um ambiente diferente, com frustrações. Ele pode descarregar essas mágoas, essas frustrações naquela pessoa que está ali do lado, seja um filho, um cônjuge, um irmão, uma mãe. Então, são traumas que precisam ser trabalhados. Geralmente, numa jornada terapêutica, a gente faz uma fase de limpeza, primeiramente, desses traumas. É fundamental para que a gente possa esvaziar essas questões ruins, para que a gente possa colocar coisas novas. E essas coisas novas são geralmente ações que os óleos de gerânio, ylang-ylang, palma rosa, eucalipto estreodora vão atuar. Por quê? Todos esses óleos trabalham exatamente essa amorosidade, esse preenchimento, essa nutrição interna, aquela sensação de que nosso peito está preenchido, que não tem mais aquele vazio que existia. Esses óleos vão trabalhar essas feridas de abandono, de rejeição, falta de amorosidade. Eles vão preenchendo aos poucos o indivíduo com esse sentimento, de forma que ele não sinta mais que está faltando. E a partir do momento que o indivíduo ele entende, ele experimenta, ele conhece o que é esse sentimento de amor, de carinho, de cuidado, ele consegue viver isso, ele vai se sentir muito mais propenso a dar isso também, a dar amor, a se dedicar, a ter empatia, a ter cuidado com o outro. Então esse mesmo amor vai para um filho, um pai, uma esposa. Então tudo isso vai transformar o ambiente mais harmonioso, faz com que a nossa casa, o nosso lar seja um ambiente mais harmonioso, com mais amor, com mais cuidado, tá? Você pode utilizar muito na região de forma inalatória. E um outro lugar muito interessante para utilizar esses óleos de amorosidade é aqui na região do peito. Aqui a gente guarda as nossas emoções, as nossas mágoas, os nossos sofrimentos, tudo está aqui na região do peito. Então, utilizar ele de forma tópica na região do peito, massageando bem o local, muito gentilmente, pode ajudar a trabalhar esses traumas, essas questões de abandono, de rejeição e ir preenchendo o nosso corpo aos poucos com essa amorosidade, com essa autoaceitação, que é fundamental para que a gente possa trabalhar esse processo. O capim-limão também é um óleo com uma característica muito forte de favorecer interações sociais. Capim-limão, também chamado de lemongrass também, ele trabalha o quê? Essa nutrição e essa amorosidade, trabalha novamente também os traumas de rejeição, e ele é muito útil em momentos de grandes transições. Geralmente, essas grandes transições, uma mudança de emprego, uma nova escola, um novo lugar, geralmente são situações que exigem que a gente tenha uma capacidade maior de comunicação, de socialização, para que a gente possa se adaptar a esse novo ambiente. E o óleo de capim-limão, ou lemongrass, ele vai atuar exatamente nisso, ele traz essa maior socialização, ele gera essa necessidade de socialização no indivíduo. Isso faz com que ele seja mais comunicativo e possa se adaptar melhor a esse ambiente novo ou uma situação nova que ele se encontra. No ambiente familiar, utilizar um difusor de ambientes de óleos essenciais é uma tática muito interessante para o capim-limão, para o gerânio, para os óleos cítricos. Quando você consegue colocar a família reunida em um lugar, em um local, e você tem o difusor ali difundindo aquele aroma do óleo essencial, a família inteira ali começa a se beneficiar. E se você está num jantar, num momento em família, tentando uma descontração, uma comunicação, um jogo, alguma tradição que a sua família tem, difundir o óleo naquele ambiente, ele vai potencializar essa interação, fazendo com que aquele momento seja muito mais prazeroso e muito agradável.
Outra questão fundamental é a questão da tolerância. Hoje as pessoas estão muito intolerantes, têm dificuldade em aceitar o tempo do outro, entender as questões, os limites do outro. E entender os limites do outro e os nossos próprios limites, porque muitas vezes a gente permite que as coisas aconteçam com a gente permite ser invadido nosso emocional, nosso espaço. Então muitas vezes não temos noção de limite, nem com a gente e nem com o outro. Entender que a gente não pode mudar o outro, mas que muitas vezes a gente pode ter um olhar diferente para uma determinada situação. E o óleo de patchouli é um óleo muito indicado exatamente para essas questões. Ele ajuda a gente a enxergar os nossos limites, os limites do outro, a entender essa história do outro, e ele vai fazer com que a gente consiga, muitas vezes, olhar de uma outra maneira para a situação. Às vezes o problema pode estar ali, ele pode continuar ali, mas a nossa forma de olhar para aquela situação, ela muda. E quando a gente olha de uma forma diferente, age de uma forma diferente, muitas vezes a gente consegue evitar um conflito, consegue evitar uma discussão, uma situação ruim. Então, muitas vezes, como a gente reage ao outro, diz mais do que a forma como o outro vem nos tratar. Então, é um óleo que vai trazer calma, ponderação e, muito interessante, é um óleo que evita que a gente haja com extremos, de forma extremista em determinados momentos da vida. Ok? Quem já não sentiu também aquele ambiente da casa pesado, fala assim, nossa, hoje está pesado, a energia da casa está carregada, está uma energia densa, difícil, nossa, está precisando fazer uma limpeza aqui. A aromaterapia também pode ajudar nisso. Óleos muito interessantes como a melaleuca e a citronela são óleos excelentes para a limpeza energética do ambiente. Você pode colocar esses óleos no difusor de ambientes de óleos essenciais e deixar esses óleos difundindo o aroma pela casa. A energia, a vibração desses óleos ajuda a limpar energias estagnadas, essa sensação de peso, do ambiente pesado, essa baixa energia. E quando a gente faz essa limpeza, torna o ambiente mais leve, isso fica muito mais fácil para que a gente consiga ter um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais propício às interações, ao bem-estar, à leveza, o que é fundamental para uma harmonia familiar, ok? Bom, pessoal, esses foram apenas alguns exemplos de óleos que podem ser usados para toda a família, para que a gente possa criar um ambiente familiar mais acolhedor. Porém, eu deixo aqui algumas ressalvas. Por exemplo, o lemongrass ou qualquer óleo que você vai difundir no ambiente onde está a família, a gente sempre tem que considerar que o indivíduo mais sensível que está no ambiente, que no caso vai ser uma criança ou um idoso. Então, quando a gente coloca o difusor no ambiente, a gente tem que considerar a concentração, a dosagem do óleo que a gente vai colocar ali, tem que ser adaptada sempre ao indivíduo mais sensível. Então, se tem uma criança pequena, você não vai colocar 5, 6, 7 gotas de um óleo, pode ser muito intenso para a criança. Você vai colocar uma, vai colocar 2 gotas, 3, dependendo do difusor e do ambiente, tá? Então, sempre adequar a essa questão. E outra coisa, o lemongrass também, ele é um óleo que pode interagir com diversos medicamentos. Então a gente tem que ter cuidado também em indivíduos que usam medicamentos quando for difundir o lemongrass no ambiente. O uso tópico, como eu falei, sempre tem que ser feito em uma base carreadora, tá? Um óleo vegetal, um gel de base neutra, um creme de base neutra, para que você tenha o uso seguro dos óleos. E a máxima que eu sempre digo, qualquer dúvida, dificuldade, consulte o seu aromaterapeuta. Ele é o profissional mais indicado para te conduzir de uma forma segura, de uma forma efetiva pelo mundo da aromaterapia. E nós, da Óleo de Saúde, estamos aqui para poder te ajudar, para poder te orientar se você precisar de uma consulta, que tiver alguma questão que precisa ser tratada com a aromaterapia, estamos aqui para ajudar você, tá? Pessoal, se você gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like, deixe o seu curtir, isso ajuda muito o canal, é fundamental para a gente poder levar esse conhecimento da aromaterapia para cada vez mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreve, não deixa de se inscrever aqui no canal, não assiste os vídeos sem se inscrever, viu? E siga a gente também no Instagram, @Óleo de Saúde. A gente está lá para poder responder suas dúvidas, você pode entrar em contato com a gente, pedir a sua consulta de aromaterapia para que você possa resolver alguma questão que está te afligindo, ok? Pessoal, muito obrigado para você que assistiu até aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!